Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, aí no seu mundo, no seu país, aonde você estiver, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia estarmos nesta vida, neste corpo físico, neste planeta Terra, nessa encarnação terrena. Neste momento, não importa a distância, meu irmão, em que nós nos encontramos, em que lugar do mundo, em que país, que estado você esteja, no hospital, no trabalho, ou talvez viajando. O importante é que neste momento elevamos nossos pensamentos a Deus Pai, Criador de amor e bondade. Deus de amor, e que nada existe fora deste amor. Nos ensinou Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. Que a santa luz do Mestre Jesus adentra aí dentro da sua casa, aí no seu mundo, meu irmão, minha irmã. Mentaliza o Mestre Jesus, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas e que nunca nos deixaria só. O Mestre Jesus, materializando dentro da sua sala, resplandecendo a sua luz sobre cada canto, cada repartição do seu lar, da sua casa, indo até lá no fundo, se houver algum cômodo, dentro dos armários, debaixo da cama, dentro do banheiro, toda entidade, todo espírito que estiver aí dentro da sua casa, que não fora convidado, a nossa equipe, o socorrista, grupo socorrista Cordeiro de Deus, vai trasladar essas entidades, esse espírito, para um ponto socorro espiritual, onde eles receberão ajuda, o tratamento, o ensinamento do que precisam. Que cada membro da sua família receba a porção da água da vida, porque Jesus é a água da vida. Que cada um da sua família receba a porção do pão que desceu do céu, porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele prometeu que quem beber dessa água jamais terá sede. Quem comer desse pão jamais terá fome. Jesus fala do Evangelho de Jesus, da luz que brilhou nas trevas. O primeiro Consolador que veio para nos resgatar. E que a sua promessa se cumpra na nossa vida. Que em seu nome nós venceríamos todas as mazelas da vida. Que em seu nome curaríamos todas as enfermidades do corpo e da alma. Meu irmão, minha irmã, existe muita enfermidade do corpo. Mas o nosso mundo está cheio de irmãos e irmãs que estão enfermos na alma. A enfermidade que mais dói, que mais mata.
Em nome do Senhor Jesus, afastamos todos os espíritos das trevas. Espírito que não quer a luz, que não quer ajuda. Então tem que sair do nosso meio. Que Jesus abençoe os nossos irmãos religiosos de todas as religiões, para que os nossos irmãos realmente aceitem Jesus e seguem. Seja um cristão verdadeiro, seja um evangélico verdadeiro. Porque Jesus testifica no Evangelho de João que os verdadeiros discípulos é aquele que ama uns aos outros. E ele completa: os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela sua religião, meu irmão. Não é pelo a sua veste. Não é pelo a documentação que você tem, pelo posto, pelo cargo que você tem. Porque o que eleva a Deus é a humildade, não é a glória. O poder agora nos faz orgulhoso e nos afasta de Jesus, nos afasta do ensinamento de Deus. Que este Mestre Jesus tenha misericórdia da nossa humanidade. Que os nossos irmãos de outras religiões lembra que existe um só Deus, que é Deus Criador, e nós somos filhos dele. Nós podemos pertencer a outro rebanho, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, e é um só Deus. O salmista Davi escreve no livro do Salmo: Deus é onisciente. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de Deus, do Evangelho de João Evangelista, João Evangelista escreve: Senhor Deus, eu dou graça porque eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Eu mostrei ao mundo que o Senhor é um Deus único, Pai da eternidade, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Paulo, João testifica que Deus é amor. E que na nova era, na era do Evangelho, meu irmão, a salvação é através da caridade, do amor. Fora da caridade não há salvação. Ensinou Jesus. Ensinou o evangelista João. Ensinou Paulo, capítulo 13 do 1 Coríntios. Paulo testifica que o único dom que faz entrar na vida eterna é a caridade, é o amor. Lembra da passagem de Jesus com aquele jovem que diz: Senhor, eu guardo a lei, guardo os mandamentos, pago o dízimo de tudo. Até do tempero ele pagava dízimo, dos congumim, né? Falta alguma coisa? Jesus disse: sim. Vai, vende tudo que tem e reparte com os pobres e será salvo. Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, meu irmão, a mensagem de Jesus? Aquele jovem, aquele homem, ele era religioso desde criança, ele seguia a igreja, ele pagava o dízimo, ele pagava as ofertas. Mas Jesus declara a ele: se ele não dividisse os seus bens aos pobres, ele jamais entra no reino do céu. Assim era a Casa do Caminho, a primeira igreja, a única igreja fundada por Pedro, meu irmão. Única igreja fundada por Pedro. No ano 34, depois da volta de Jesus para o mundo espiritual. É a Casa do Caminho, a única igreja fundada por Pedro. Tinha o nome de Casa do Caminho por causa seguia Jesus, que disse que ele era o caminho.
É por causa dessa passagem que o nosso grupo, nós chamamos o grupo do caminho do amor. Nós somos o grupo. Jesus é o caminho do amor. Meu irmão, Jesus, irmã, Jesus declara, capítulo 14, versículo 6, Ele é o único caminho. O Evangelho não é a Bíblia não, meu irmão, é o Evangelho. Nós podemos provar isso para você dentro do Evangelho, que não é a Bíblia, é o Evangelho de Jesus. E sem esses ensinamentos, ninguém entra no reino do céu. Então não adianta insistir, meu irmão. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele nos ensina. Aquele que não entra pela porta, porque ele disse, eu sou a porta. Quem não entrar pela porta é ladrão e salteador. E que ele é o único pastor. Não existe outro pastor. Aquele que vier depois dele. Porque antes não tinha pastor. Os pastores começaram depois de Jesus. Esses são lobos vestidos de ovelha. É muito fácil, meu irmão. Não precisa apontar quem é. Veja o fruto. Veja a obra. Os maiores religiões, os maiores pregadores são os homens mais ricos do Brasil. As casas de apoio, de caridade, não é dessas igrejas ricas. Se você examinar na internet, e aí, Rede Boa Nova, hotmail.com, em Guarulhos, a casa de André Luiz, Rede Boa Nova, TV Mundo Maior, Editora Mundo Maior, é dos irmãos que não têm religião. Eles pregam o Evangelho de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Lá, a casa cuida de 2.000 irmãos dependentes intelectuais. De graça, meu irmão. 600 são filhos adotivos, porque a família abandonou. É os irmãos com mal de Down. Um dos maiores médios, pregador, escritor espírita, lá de Salvador, Bahia, nosso irmão Divaldo Franco. O nosso irmão Edivaldo Franco, eu sempre costumo dizer na internet, que quando a gente vê na internet que um pregador, um pastor, um apóstolo comprou uma mansão no Alphaville, aí eu colocava no Facebook. Nós também, na doutrina espírita, temos um pregador, um palestrante que comprou uma mansão. Ele comprou uma mansão que chama Mansão do Caminho, lá em Salvador. Tem 80.000 metros quadrados. Cuida de 3.000 crianças. Cuida da criança desde o pré-natal até a faculdade. Quando alguém bate a porta, é a mesma coisa da casa do caminho, da casa de Pedro. Bate na porta, ele não pergunta que religião você é, que cor você é, qual é a sua opção sexual, não. Acolhe, a pergunta é essa, o que nós podemos te ajudar? Porque os verdadeiros discípulos de Jesus é aquele que ama uns aos outros, como Jesus nos amou. Porque Jesus não morreu por religião nenhuma, não. Embora as igrejas, as religiões, achem que é dona da verdade, que é dona do monopólio de Deus e de Jesus, na cabeça deles. Mas Jesus morreu pela humanidade, porque Jesus, quando no capítulo 17, ele diz que eu provei que Deus é um só, único, Pai da eternidade, Pai da humanidade, do universo. É o Deus que nós servimos. Então a necessidade, meu irmão, de você debruçar sobre o Evangelho. Nós, do caminho do amor, nós, no renascer para uma vida melhor, baseado no capítulo 3 do Evangelho de João, nós criamos o estudo Renascer para uma Vida Melhor, no Evangelho de João Evangelista.
Porque João Evangelista foi o apóstolo que permaneceu o tempo todo com Jesus. Até o último instante. Ele estava lá com a Maria. Os outros machões caíram no mundo. E Jesus, João Evangelista, então, anotou todo. Jesus nos relata. João Evangelista nos testifica que o Evangelho é trazido por ele, Jesus. Não foi por homem. Que a lei de Moisés foi dada por Moisés, não a Moisés. Porque os 10 mandamentos foi dado a Moisés. 10 mandamentos que nunca ninguém obedeceu. Nós vamos falar em outro vídeo. Porque nós testificamos que no Velho Testamento nunca a religião obedeceu os 10 mandamentos. O que acontece no dia de hoje? As igrejas dizem ser evangélica, ser cristã, mas não segue Jesus e nem a Cristo, e nem o Evangelho. Você ouve no rádio, na mídia, na televisão, o irmão começa a ler um versículo no Novo Testamento, de repente vai lá para o Velho Testamento e lá fica ciscando, falando da história da Bíblia e esquece do Novo Testamento. Sabe por quê, meu? O Evangelho é o contrário dos seus ensinamentos. Nas nossas músicas, no Caminho do Amor, música do YouTube, nós temos 17 músicas, composição nossa. Nós temos amigas, assim caminha a humanidade. Sempre, nunca aceitou a verdade de Deus. Mas sempre aceita uma religião. Se Jesus é o caminho, a igreja anda na contramão. Meu irmão, se você prestar atenção, o nosso estudo, nós estudamos o Estatuto do Evangelho, o Estatuto do Cristianismo. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão da Montanha é o Estatuto, é a carta magna do cristianismo. Você já reparou? Se a doutrina que você segue, que você tem certeza que é a verdade, segue esses 3 capítulos, está convidado a estudar conosco, a participar conosco desse estudo. E tem uma coisa, meu irmão, nós não debatemos religiões, não. Se você não concorda conosco, tudo bem. Cada um tem o livre-arbítrio. Nós não estamos pregando nenhuma religião. Nós apenas estamos falando aquilo que Paulo dizia. Desperta, meu irmão. Desperta você que dorme o sono da indolência dentre os mortos. Porque o religioso está morto diante de Deus. Jesus disse também. Aquele jovem religioso aproximou de Jesus e disse: Senhor, deixa eu enterrar os meus pais, eu vou te seguir depois. Jesus disse: deixais que os mortos enterrem seus mortos. Desperta, meu irmão. Será que você não lê o Evangelho, não estuda? O que Jesus quer dizer quando não coloca vinho em odre velho que azeda? O Velho Testamento simboliza da Páscoa era o sangue do Cordeiro. Jesus foi o último Cordeiro a ser sacrificado. Porque Jesus não morreu para salvar nós do pecado, não, morreu para salvar da igreja, da religião, que nos escraviza, que nos escravizava. O Evangelho de Jesus, meu irmão, é a carta de alforria que Jesus nos deu. Aquele que está na religião ainda, batendo na religião, seguindo a religião, é como aqueles escravos que recebia a carta de alforria e não ia embora, ficava na senzala. Não aceitava a libertação. É você. Não precisa querer contender conosco. Não precisa não. Se você acredita que você está certo, continue, meu irmão. Na mesma maneira que eu vou sair desse corpo, eu vou desencarnar, porque este corpo
ele morre, vai virar pó. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes diz: morre o corpo, vai para o pó, porque é pó e ao pó voltará. Mas o espírito volta para Deus. Não fica dormindo no túmulo não, viu, meu irmão? Você que prega que nós vamos morrer e ficar dormindo, você está enganado. Você está distorcendo a verdade de Deus. O espírito, quando sai do corpo, o corpo desencarna do corpo, ele volta para Deus que o criou, para o mundo espiritual. Aquele mundo que Jesus fala para o sacerdote e para o imperador romano: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O mundo da religião e o mundo da política, que é corrupta, que é sujo, que é mentira, que é falsidade. Porque os pregadores hoje não pregam mais a salvação, não pregam o evangelho de Jesus. Prega barganha, negociação, Não ensina você a servir a Deus por amor, mas servir a Deus barganhando através de negócio. Você, para receber uma bênção, você tem que pagar. Jesus disse: o que recebe de graça dai. Esse dom que você tem de cura, você não comprou para ter ele, não. Jesus nos deu gratuitamente. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, ainda é tempo. Que Deus nos ajude. O meu nome é Francisco Pedro. Nós somos do Grupo Evangélico Caminho do Amor. Nós somos o grupo. O caminho do amor é Jesus. Nós pregamos Jesus. E temos a certeza que Jesus é o único e suficiente Salvador. Por isso nós não precisamos de batismo nas águas, nem de ceia, nem de pagadismo. Nós precisamos de obedecer o Evangelho de Jesus. Os apóstolos de si, Paulo, trabalhava, vivia. A casa do caminho, quando entrava uma oferta, entrava alguma coisa, dividia entre si. Como Jesus fazia, até o pão é repartido em partes iguais. No Evangelho do Amor, Jesus nos ensina que não existe superior. Você que diz que é escolhido de Deus, que é diferente dos outros, você está mentindo para você mesmo. Porque diante de Deus, meu irmão, Jesus nos ensina, quando ele lavou os pés dos discípulos, que era um serviço dos escravos. Era uma obrigação, eles eram obrigados a fazer aquilo ali. Era o serviço mais humilhante. Jesus fez e disse: se vós chama de mestre, e eu sou, faça essas coisas, façais isso vós também. Porque só a humildade eleva, o orgulho derruba, meu irmão. Você que se julga escolhido de Deus, você que se julga superior aos outros, você está na contramão da verdade. Porque só a humildade eleva. O Evangelho nos ensina que nós somos todos iguais perante Deus. E nós não somos filhos adotivos, não, somos filhos de Deus. Jesus declara que somos filhos de Deus. Quem diz que nós somos filhos adotivos é a igreja, é a religião. Mas filho adotivo é a igreja, a religião que é fundada pelo homem. E Jesus fala: a planta que o Pai não plantou será arrancada até a raiz. Se você ler no Apocalipse, está lá: as portas da igreja estavam fechadas. Mas o salvo era tanto como a areia da praia. Não tinha como contar. João Evangelista pergunta: quem são esses? Esses são aqueles que venceram a grande tribulação e lavaram as suas vestes nos ensinamentos do Evangelho. Lá está escrito assim, que lavaram no sangue do Cordeiro. Não tem nada a ver com o sangue do Cordeiro, não. A igreja coloca o sangue de Cordeiro porque lá na lei de Moisés está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tinha que morrer alguém, tinha que derramar o sangue.
Uma vez que não fosse filho dele, podia derramar, né? Por isso é que Deus enviou seu Filho Jesus, como cordeiro derramou o seu sangue. Nos libertou, fez o último holocausto. Nos libertou da mão da escravidão religiosa. E nós recebemos a carta de alforria, que é o Evangelho de Jesus. Porque Jesus foi levantado para que ele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se você não crê, você está condenado. Capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus fala: se você obedece a minha palavra, você obedece a Deus. Se você obedece a Deus, você obedece a minha palavra. Aquele que conhece a Deus e serve a Deus, me segue. Vós não sois mais servos, quer dizer, nós não somos mais escravos, somos amigos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Entra no nosso, escreva aí aqui na nossa página, clica, compartilha conosco, dá sugestão, faça pergunta. No próximo capítulo nós responderemos. Até o próximo vídeo.